Todos os domingos, milhares de pessoas chegam à Catedral da Fé, em Florianópolis, em busca de ensinamentos para resolver diversos problemas. Faz uns 15 dias atrás, me encravou a unha do dedo. Aí estava arrochando já a ponta do dedo. Estava arrochando, estava necrosando. Os meus amigos do meu trabalho falaram para mim, vai pro médico, senão tu vai perder esse teu dedo. Aí eu disse assim, não vou no médico. Não queria. Aí eu peguei e fui. O médico falou que talvez ia ser preciso fazer uma microcirurgia na minha unha para poder tirar aquele... Não foi preciso fazer cirurgia, né? Não foi preciso. Eu comecei a usar água, né? Botei no dedo, secou, caiu aquele pedaço de unha encravada, caiu, saiu. Amém. Né? Deus abençoe. Bem forte para Jesus. O recomeço dos que depositam a confiança em Deus e usam a água do poço como ferramenta da fé. Na segunda-feira eu tive uma crise de labirintite, muito forte. E eu estava sozinho em casa. E eu não conseguia nem parar deitado, nem de pé. Aí eu consegui ir até a geladeira, pegar a água, lembrei da água e comecei a tomar. Fiquei 1h30, quase 2 horas ali tomando, lavando, passando água na cabeça. E aí passou. E de lá para cá? Não tem mais nada. Nada. Sumiu todos os sintomas. Sumiu tudo. Graças a Deus. Assuma a sua cura, pois a palavra de Deus diz: eu sou o Senhor que te sara. O que Deus está fazendo na sua vida através da água dos maiores milagres? Em 2017 eu fui diagnosticada com diabetes. Do nada, eu estava bem e de repente eu comecei a primeira coisa que aconteceu foi que eu perdi a visão. Nessa distância aqui que eu tô do Senhor, eu não enxergava o seu rosto. O Senhor era só um vulto. Só ficou o vulto? Só o vulto. Ficou nessa situação quanto tempo? Começou num domingo e até a sexta-feira, que foi quando eu fui descobrir que era diabetes, eu já não estava enxergando mais nada mesmo. Eu fiquei durante 3 meses fazendo tratamento. Tomando insulina e tomando metformina e tudo que era remédio que podia tomar para ver se... Quando a água entrou? A água entrou durante esses 3 meses. Teve um dia que eu já estava, acho que mais ou menos 1 mês sem dormir, de dor. Eu sentia muita dor nos meus pés arrochou e o médico dizia, vai dar certo. Só que ele olhava para mim e quando ele dizia que vai dar certo, eu via no rosto dele que ele que não ia dar certo, que eu ia perder meus pés. Eu fiquei sem conseguir caminhar e aí um sábado para domingo, eu de madrugada olhando para a janela, eu disse, Deus, comecei a falar com Deus, eu pedi, Deus me ajuda, eu preciso de ajuda, eu não sei mais o que fazer, me mata então, se é pra ficar desse jeito, eu conheço a tua palavra, eu tô na igreja, sei lá, 20 anos e eu tô desse jeito. E daí eu pedi pro meu filho me leva, daí meu filho não acordava, daí eu chorava na porta. E o que aconteceu depois que finalmente conseguiu chegar? Eu fui na igreja, daí eu cheguei e o pastor deu uma palavra, que ele disse que não era pra morte, que era pra glória de Deus. E dali em diante eu peguei firme com a água, eu comecei a tomar, eu lavava os pés, eu tomava banho com a água, eu bebia água e em 11 meses eu ganhei alta da diabetes. Ganhei alta, eu não tomo nada para diabetes, eu não tenho mais, eu entreguei todos os aparelhos, que a gente ganha tudo no posto, o aparelho, tudo. Eu entreguei tudo e quando eu fui entregar, a mulher disse assim, como assim tu tá de alta? Não existe isso, alta da diabetes. Quem tem diabetes pro resto da vida. Daí eu disse que Deus faz milagre. Quer dizer que a senhora está totalmente livre do diabetes curada, e a visão? Restaurada, não ficou sequela nenhuma, fiz um monte de... O médico mandou fazer umas 3 vezes o mesmo exame para ter certeza que não tinha afetado a minha retina, porque afeta, né? Não perdi meus pés, perdi uma pontinha do dedo. Para não dizer que não, para mim saber. Ficou ali o testemunho. Como é que podia ter sido, perdi realmente. Ela começou a necrosar, quebrou como se fosse um salgadinho. Meu Deus. E foi só aquela pontinha ali, mais em vista do que era para ter acontecido, eu era para estar aqui sem os pés, se estivesse aqui ainda. Todos os domingos, novas histórias de vida são contadas por aqueles que não aceitaram a derrota e colocaram a fé inteligente em prática. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma decisão. Esteja neste domingo, às 9h30 da manhã, na Catedral Universal.
e venha buscar a água dos maiores milagres. Em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. O tempo de milagres não acabou. Você também pode receber o seu milagre. Seja a sua saúde que está afetada, sua família, sua vida econômica, seu casamento, sua vida amorosa, sua vida espiritual. Não importa quão profundo seja o buraco que você se encontra neste momento. Sabe, o fato de você não conseguir dormir mais à noite, de não ter mais cabeça para pensar por conta dos problemas que você tem enfrentado. Isso mostra que você precisa de ajuda. Desde já eu quero oferecer a você o nosso serviço de SOS espiritual gratuito. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela, você já estará na nossa central de atendimentos. Se você quiser discar pelo WhatsApp 489-9856-5705, está à sua disposição. Nós temos pastores que estão atendendo agora. Você pode mandar seu áudio, seu texto, você pode ligar via WhatsApp e conversar, desabafar, falar do que está acontecendo com você e receber a orientação prática que você precisa, aquilo que vai solucionar o problema que você está enfrentando. Durante essa programação você vai acompanhar histórias, fatos reais de pessoas que têm tido experiências gloriosas com Deus através do uso da água dos maiores milagres. Nós estamos vivendo uma peregrinação de fé, que vai até o dia 9 de abril, todos os domingos, determinando que o maior milagre aconteça na sua vida. Você que está sofrendo, você já foi em vários lugares, você já gastou o que tinha e o que não tinha, em busca da solução, em busca de uma saída, e você não conseguiu encontrar essa saída. Aproveite a oportunidade, porque ela chega até você. Vamos a mais resultados. Meu nome é Cleusa dos Santos, moro aqui em Florianópolis e fui curada com a água dos maiores milagres. Eu estava passando por uma crise muito grande, com um inchaço na perna, e aí eu fui no médico numa sexta-feira, 9 horas da manhã era a minha consulta. Chegando lá, o médico disse assim para mim: eu quero que a senhora faça uma ultrassom Doppler até as 4 da tarde, porque a senhora está com suspeita de trombose. E isso é um risco para a sua vida. Pode dar um infarto e a senhora acabar morrendo, não conseguiu nem chegar até na segunda-feira. Eu fiquei revoltada porque eu disse: eu sirvo um Deus tão grande, eu não aceito passar por essa situação. E até fui ver o exame para fazer, mas não consegui fazer na sexta-feira. E coloquei dentro de mim que eu não ia fazer, porque no domingo ia ter o propósito da água consagrada, né? Dos maiores milagres. Então eu fui na igreja domingo, não fui para o hospital, fui na igreja domingo, participei do propósito da água, tomei a água, passei a água na minha perna. E na terça-feira fiz o exame. E no exame constatou que eu não tinha nada, não tinha trombose, estava tudo normal. Através da fé, usando a água dos maiores milagres, hoje eu estou curada. Meu nome é Anne Catarine Silva da Luz, eu tenho 38 anos e sou de Florianópolis. Bom, cheguei na Igreja Universal com um problema de saúde muito sério e eu fui, na verdade, na rua, eu passando, uma obreira me parou e eu já estava com a doença e ela me convidou para vir para a Igreja Universal, só que no momento eu não aceitei o convite. E eu fui para casa e quando eu cheguei em casa, eu comecei a chorar, dizendo para mim mesma que eu ia morrer, porque eu já tinha recebido o diagnóstico que eu estava com cisto no ovário e a pedra nos rins. Mas mesmo assim eu não aceitei logo de princípio o convite. Mas passando os dias, ela mandou uma mensagem, porque naquele dia eu tinha dado o meu número para ela. E naquele dia eu estava pensando em tirar minha própria vida. E ela me falou que era para mim ir à igreja. Aí eu mesmo falei, eu vou hoje para a igreja. E eu fui.
Só que como eu não sabia, não conhecia da fé, então eu fiquei cheia de dúvida. Será mesmo que vai me curar? Será? E ela, só que eu não falei para ela. Eu usei, ela orou, o pastor orou, foi-me embora para minha casa. Mas mesmo assim eu não acreditei logo de princípio. Mas só que como eu estava com a doença e sofrendo, tive várias crises, principalmente da pedra nos rins, e comecei a ir à Igreja Universal. E quando chegou lá, eu tomei uma decisão de me entregar, de fato, de verdade. A primeira coisa que eu fiz foi ser batizada nas águas. Mas logo de princípio eu não fui curada, porque eu tinha que usar a minha fé. Tive que usar a fé. Mas quando chegou no ano de 2022, eu tomei uma decisão mesmo de me entregar, de usar a fé, e foi o propósito da água. E ali eu usei a minha fé e bebi aquela água com muita fé e determinei que eu seria curada. Então eu comecei a fazer tudo direitinho, todo domingo, com aquele bebendo a água, e eu fui fazer os exames. Fiz uma bateria de exame. E primeiro constou tudo, os exames que estava com o cisto, que estava com 8,5 de tamanho, que era para cirurgia. E só que eu, já com a fé, eu já estava com a fé dentro de mim, eu já estou curada. Os resultados diziam que eu estava com aquela doença, e eu dizia que dentro de mim eu estou curada. Eu vou fazer todos os exames novamente e vai constar que eu estou curada. E eu fui fazer o segundo exame e deu que eu não estava mais nem com cisto e nem com as pedras. E eu fui curada porque eu usei a água. Desde então que eu tomei essa decisão e tomando a água, eu não tive mais problema de dor de cabeça. Antes eu dormia sem tomar esse remédio, hoje eu durmo que se não me chamarem, eu passo do horário. Eu usei a minha fé e tomando a água dos maiores milagres. E hoje eu estou curada. Você acredita no poder da fé? Milagres nunca jamais vistos antes seriam vistos aqui, serão vistos aqui, meu Pai. Porque nós não podemos aceitar a ideia de crer num Deus tão grande, Criador dos céus e da terra, e viver como se estivéssemos crendo um pedaço de pau, de pedra, de gesso. O propósito da água dos maiores milagres só começou e já tem uma nuvem de testemunhos. As pessoas já comprovam o poder de Deus ao utilizar a água do poço do Templo de Salomão. Deus pode todas as coisas, se você usar a fé. Este é um propósito para acabar com as enfermidades físicas e espirituais. Semana passada eu tava com uma sinusite bem forte. E acordei domingo, aquela vozinha, não vai, você tá doente e tal. Eu falei, não, eu vou. Quando eu cheguei, eu nem subi, nem peguei água. No primeiro degrau que eu pisei lá na escada, meu nariz desentupiu e eu fiquei bem e não tenho mais nada. De domingo pra cá? Nada. Todos os sintomas sumiram? Tudo sumiu. Eu não tinha nem tomado água, só botei o pé na escada, o Senhor tava começando a oração. E eu ali já fui curada. Amém, graças a Deus. Esta água será usada durante 12 semanas e milagres maiores acontecerão. Participe do domingo com a água dos maiores milagres do poço do Templo de Salomão. Eu estava com uma dor aqui assim, já faz um tempinho, né? Eu não podia abaixar a cabeça. E chegando aqui agora, senti uma coisa, fisgar assim, e parou, não tem mais nada. Saiu a dor? Saiu a dor. Depois da ministração da cura? Da ministração da cura. Tem mais nada? Mais nada. Faz o que não podia fazer. Quanto tempo o senhor não podia fazer isso? Já vai fazer uns 2 meses que eu estava assim, desse jeito. Acabou? Acabou, graças a Deus. Tá curado. Tô curado. Domingo, às 9h30 da manhã, na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. E em todos os templos da Universal.
Preste bastante atenção nesse texto que nós separamos para você. Porque eu sou o Senhor que te sara. Deus chama para si a responsabilidade de sarar, de curar aquele que o busca. Se você o buscar, ele também vai fazer o mesmo na sua vida. Neste domingo, 26 de fevereiro, o último domingo do mês de fevereiro, você terá a oportunidade de receber a gota da água dos maiores milagres. Se você está aqui em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro, na nossa Catedral da Fé. Os horários, às 7 da manhã, primeira reunião, 18 horas ao cair da tarde e especialmente às 9h30 da manhã, na concentração de fé e milagres. Já a partir das 9 estaremos na porta da catedral colocando a gota da água dos maiores milagres na sua garrafinha com água. E você vai receber as ministrações pela saúde, família, pela vida amorosa, pela sua vida financeira e pela sua vida espiritual. É uma reunião completa e você certamente vai sair daqui fortalecida, diferente, sabendo o que tem que fazer a fim de vencer as suas lutas, os seus problemas. Se você nos acompanha de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, nos mesmos horários. E em qualquer igreja universal do Reino de Deus, nós estamos realizando este propósito de fé dos 12 domingos da água dos maiores milagres. Para você saber onde há uma Universal perto da sua casa, basta acessar universal.org/localizar. Nós vamos agora acompanhar a história da dona Ramona. Preste bastante atenção nesse testemunho, você vai aprender muito com o exemplo de fé dessa mulher. Ramona Straub, eu tenho 72 anos, eu sou formada em Engenharia Eletrônica pela USP e eu tenho doutorado também em Engenharia Eletrônica. Eu, aqui no Brasil, eu sou imigrante, né, junto com a minha família. Eu cheguei aqui perto de fazer 3 anos de idade. Meu pai e minha mãe são alemães, eram alemães, e minha irmã mais velha e eu também nascemos na Suécia. Minha irmã mais nova nasceu na Espanha, e nós viemos, então, 5 pessoas para o Brasil. Isso foi em 1953, e a Europa estava no pós-guerra, né? E meu pai era músico, e esse começo de vida aqui no Brasil já teve um pequeno problema, porque ele sofreu um acidente, quebrou um braço, e aí ele não podia trabalhar. A minha mãe era uma pessoa nova quando começou a Segunda Guerra Mundial, e ela tinha um trauma de guerra bastante forte. E isso mexeu demais com o emocional dela, e ela ela cuidava assim dos aspectos práticos da vida, mas ela não conseguia dar amor pra gente, pelo menos pra mim. As outras irmãs eu não sei. Eu me sentia um nada, assim. Eu não tinha importância, era como se eu não tivesse importância. E isso marcou a minha vida toda, né? Porque faltou autoestima, faltou uma referência de amor de mãe, que é uma das coisas mais importantes na vida da pessoa. Mas assim, naquela época, muitos que têm mais idade vão se lembrar que as crianças eram para ser vistas e não ouvidas. Então ninguém perguntava o que a gente estava achando ou pensando. Mas a escola foi uma salvação para mim, porque eu comecei, aprendi a ler, gostei da escola, eu comecei a ler tudo que eu alcançava, tudo que eu tinha, que aparecia na minha frente. Meu pai, percebendo isso, ele já me trazia também uns livrinhos para eu ler, então eu sempre lia muito, e com isso eu fui formando meu caráter. Nunca repeti de ano, fui fazer vestibular, fiz 1 ano de cursinho, consegui uma bolsa, porque a nossa situação econômica também não era muito bom. Entrei na faculdade, tudo assim na sequência, né? Então é onde eu me firmava, né? Mas o lado emocional de relacionamento com as pessoas nunca foi assim muito bom, tranquilo. Conversava com as pessoas, mas eu não tinha praticamente amigos, eu não me abria com ninguém. Parece que eu desenvolvi assim uma outra personalidade para lidar com o mundo exterior, mas internamente era muito frágil. Eu, às vezes, ouvia as pessoas na faculdade falando sobre Deus, eu falava assim, mas como que eu vou saber se Deus existe se eu não vejo Deus? Não sabia nada. Tinha meus princípios, meus valores, meu modo de agir. Eu não me comportava mal, eu não fazia bobagens, eu não... né? Então eu consegui terminar a faculdade, o doutorado veio mais tarde, né? Aí eu fui trabalhar, também me casei,
Depois tive uma filha. E o meu ex-marido também veio com a família dele lá da Europa, mas ele era uma pessoa muito, muito, muito fechada em si mesmo, né? Era uma pessoa educada, civilizada também, tudo. Só que ele era tão fechado que ele não conseguia se abrir emocionalmente comigo. 11 anos a gente ficou casado. 11 anos a gente ficou casado. A gente nunca brigou. Nós nunca brigamos. Mas faltava uma cumplicidade, uma abertura. Acabou que o meu casamento terminou também porque fizeram um trabalho para o nosso casamento, né? Então a vida assim estava realmente muito difícil, né? Era muito pesado. Tudo era sempre difícil, tudo sempre difícil, né? E um dia, por uma situação que alguém deixou a TV ligada no Canal 7, eu quase não assistia TV nessa época, né? E tinha uma pessoa, né, um homem falando, eu nem sabia que era um pastor, falando sobre a reunião de segunda-feira. Assim, eu não tinha muito conhecimento, nem contato, nem preconceito contra a Igreja Universal. A Igreja Universal era um conceito assim, bem distante para mim. Já tinham me levado para algumas igrejas, mas eu não me sentia bem em nenhuma, né? E aí eu falei, interessante, eu vou. Aí fiquei observando um pouco e assim, o que me chamou a atenção também muito foi que eu via pessoas entrando com uma aparência muito boa, felizes, tranquilas, né? E eu sempre achava que as igrejas não convencionais, como no caso a Universal seria, eram igrejas muito sisudas, assim, né? Então eu achei surpreendente aquilo, né? Bom, entrei, sentei lá mais ou menos no fundo, aí vi o ambiente assim muito tranquilo, muito agradável, tudo, já fui mais para frente. Foi bem marcante, porque foi uma coisa que me surpreendeu, quer dizer, foi o Espírito Santo que fez para eu me sentir bem ali. Aí comecei a frequentar todas as vezes, então comecei a ir todos os dias, né? Na cura, na quarta-feira, na quinta, na sexta, né? Todos os dias eu comecei a ir, então eu comecei a ouvir, a me informar sobre o Espírito Santo, que primeiro tinha que ter um encontro com Jesus, precisa entregar a sua vida. Quando o pastor falou sobre o batismo nas águas, eu já fui me informar e no primeiro batismo que teve em seguida eu já me batizei, porque eu já tinha um pouco de informação sobre isso, né? Já me batizei, falei, não, eu quero... Deus existe, já estou vendo as coisas, né? Já tinha aprendido a ler a palavra e tudo. E também eu entendia que o Espírito Santo transformaria as nossas vidas. Então, quando vinham os livros falando de Deus, eu tinha mais é que comprar e ler mesmo, né? E sempre li muito, né? Primeiro que eu inclusive foi uma época que ele estava em falta um pouco, foi nos Passos de Jesus, né? Esse livro me ajudou muito. Ali eu entendi como que era o processo todo, né? Então, numa quarta-feira que eu estava na igreja, à noite, eu estava buscando o Espírito Santo com toda a força, desejando ardentemente ter o Espírito Santo. E aí aconteceu. Assim, eu me senti muito especial, né? Muito especial. E uma força que entrou dentro de mim realmente, né? Uma força, uma paz, uma alegria. É difícil explicar para quem não teve essa experiência. É difícil explicar para quem não teve essa experiência, mas você se vê diferente e você vê que certas coisas que eram tão importantes para você, de repente não são mais. Existe agora uma outra prioridade, que é a comunhão com Deus. Certas preocupações deixaram de existir. E assim, e veio uma certeza. Agora Deus é comigo, então agora eu posso realizar muitas coisas e eu posso caminhar com segurança. Hoje eu sou uma pessoa tranquila, né? Eu sou uma pessoa que atendo bem as pessoas, eu sou carinhosa, eu ouço bastante as pessoas, né? Eu me importo com as pessoas, eu cuido. A gente continua vivendo a nossa vida aqui no mundo. E a gente passa por dificuldades, né? Que receber o Espírito Santo vai fazer com que os problemas desapareçam, que as coisas se tornem um mar de rosas, né? A minha mãe teve um problema e acabou desenvolvendo um câncer. E eu peguei uma obreira, como eu estava dando aula à noite, para ficar com ela à noite. E aí elas começaram a conversar da Bíblia. Minha mãe teve interesse de saber sobre Apocalipse e tudo, né? E ela estava num estado assim que ela não tinha energia nenhuma. Ela falava assim com um fiozinho de voz, um fiozinho de voz. De repente gritou, mas gritou com a voz forte, muito obrigada 3 vezes para mim. E em seguida ela expirou, ali na minha frente, né? E ali então eu entendi, sabe? Eu fiquei em paz. Isso foi o Espírito Santo que me proporcionou, né? Então, assim, o Espírito Santo é tudo na minha vida, né? Em tudo eu dependo dele. O Espírito Santo é meu melhor amigo, né?
Basicamente é isso. É alguém com quem eu posso contar sempre e que nunca me decepciona, né? Então eu sou muito grata a Deus pelo Espírito Santo que Ele me proporcionou. Que história gloriosa, maravilhosa de vida da dona Ramona, não é verdade? Ela que sofreu por falta de afeto da mãe quando criança. Tudo que lhe faltava, o Espírito Santo preencheu. Lhe deu a verdadeira alegria. E você também pode encontrar esta alegria. Basta que você busque. Nesta quarta-feira, por exemplo, nós estaremos realizando a Noite da Verdadeira Alegria. Você sabia que o Espírito Santo, uma das características do Espírito Santo, um dos frutos do Espírito Santo é a alegria? Pois é. Não há como alguém tenha o Espírito Santo, possa ter o Espírito Santo e ser infeliz, ser triste. Você pode enfrentar problemas, você vai enfrentar lutas, mas no seu interior haverá paz, haverá alegria, haverá razão de viver. Eu quero orar por você nesta quarta-feira. Se você está aqui em Florianópolis, participe conosco na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. E para você que nos acompanha de São Paulo, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, às 20 horas. Faça a sua parte, busque em Deus, faça como a dona Ramona fez, e a sua vida vai mudar. Não muda da noite para o dia, mas muda como resultado de ações e reações da sua parte. Quando você tiver a ideia, o entendimento da vontade de Deus para a sua vida começará a mudar. Pode ter certeza disso. Estaremos juntos, então, nessa quarta-feira, às 7 da noite, aqui na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro de Florianópolis, com estacionamento e creche gratuitos para você. Agora, faça a sua parte. Vença o preconceito, vença as dúvidas, vença o que você tiver que vencer. E Deus vai se manifestar na sua vida. Eu quero encerrar a nossa participação deixando aqui um momento muito especial para o povo da Universal em Roraima. Tivemos recentemente a visita do bispo Renato Cardoso, que participou, que ministrou a reunião ali onde nós tivemos a pedra fundamental da nova catedral que vai ser construída naquela capital, em Boa Vista e no estado de Roraima. Vamos acompanhar. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você for à igreja, igreja não é o prédio. Se você for à igreja, essa palavra vai se tornar verdade na sua vida. Amém? As portas do inferno não vão prevalecer contra você. Estenda as mãos para cá, nós vamos lançar essa pedra agora. Meu Pai, em nome de Jesus, nós lançamos esta pedra neste lugar, marcando o início da construção desta catedral aqui em Boa Vista, meu Pai. E que seja a Tua palavra a base de tudo que vai ser feito aqui. Como esta promessa vai estar neste chão, neste solo, nos fundamentos, nos alicerces dessa catedral, que também a Tua palavra seja o fundamento de tudo que vai ser feito aqui nesta futura igreja. E muitas vidas, muitas almas sejam salvas para Ti, meu Pai. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Pode lançar a pedra agora. Graças a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus. Aleluia.